Se você cria galinhas, seja na roça, no sítio ou até mesmo aí no seu terreiro, este vídeo é para você. É fundamental entender que, assim como os outros animais, as galinhas podem transmitir algumas doenças para os seres humanos. É um fato que não podemos ignorar. Mas calma, não é para ter medo, é para ter conhecimento. E aí, pessoal, aqui é a Cida, eu sou zootecnista e também criadora de galinhas. E aqui já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana tem vídeos novos com super dicas para criadores aqui no canal. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente quais são essas doenças, como identificar os sintomas e, principalmente, como se proteger de forma eficaz. Também vou te mostrar as doenças mais comuns que as galinhas têm, mas que não são transmissíveis para nós. A sua saúde e a de sua família são prioridade. Vamos aprender juntos a ter uma convivência segura com nossas aves. Infelizmente, nos acostumamos a ouvir falar de surtos de salmonela, Escherichia coli e outros que podem nos atingir através da carne ou de ovos contaminados. E se você não tomar cuidado, poderá adoecer com suas galinhas. Essas doenças são chamadas de doenças zoonóticas. A palavra zoonótico significa que o inseto ou doença pode ser passado de uma espécie para outra. As doenças mais comuns associadas às galinhas são a salmonela, a campylobacter e a Escherichia coli. Essas doenças estão geralmente associadas à carne contaminada, ovos ou produtos lácteos como leite cru. Nesse vídeo, nós vamos ver algumas maneiras pelas quais a contaminação pode acontecer e o que você deve fazer para evitá-la no seu galinheiro. Então, vamos às doenças. Salmonela. Talvez seja a causa número 1 de doença e morte em populações jovens, idosas e imunossuprimidas. E a causa mais provável de um grande surto de doença é a carne ou ovos contaminados através de equipamentos inadequadamente limpos, falta de higiene ou aves doentes. É bom que você saiba que as galinhas podem ser portadoras de salmonela e não apresentam sinais da doença, porque a ave está bem nutrida e é capaz de impedir que as bactérias se multipliquem. A salmonela pode ser transmitida de galinha para galinha ou de galinha para o ovo. A salmonela fica no intestino do frango, alimentando-se de todos os nutrientes que obtém da digestão dos alimentos, e pode ser pego por outra galinha que pode estar bicando os excrementos da ave doente e assim se espalhando por todo o galinheiro. Uma galinha portadora de salmonela pode transmiti-la a seus filhotes ainda não nascidos e pode ser a causa de cerca de 5% de mortalidade em novos pintinhos. Os sinais de uma galinha doente são bastante comuns a outras doenças. Ela parecerá deprimida, com penas eriçadas, diarreia, olhos fechados, encurvada e diminuição do apetite. Como você pode ver, esses sinais se encaixam em várias doenças de galinhas. Portanto, se você suspeitar de salmonela, leve uma amostra das fezes ao veterinário. Somente ele será capaz de testar para vermes e salmonela. Essa doença é tratável com antibiótico. Existe uma vacina que pode ser administrada às galinhas, mas infelizmente ainda não está disponível para pequenos criadores. Campylobacter é uma bactéria que pode habitar uma ampla gama de animais, incluindo galinhas. Geralmente, não causa doença nas galinhas, por isso, raramente são tratadas com antibióticos. As galinhas podem se contaminar através de insetos, roedores,
contaminação cruzada de outra espécie, como vacas, ovelhas, ou através de um ambiente contaminado. As principais fontes de contaminação em humanos são através de alimentos de origem animal contaminados, como carnes mal cozidas, ovos, leite não pasteurizado e seus derivados, além de água não tratada. Estima-se que a Campylobacter seja responsável por 400 a 500 milhões de casos de diarreia no mundo todos os anos. Os sintomas mais comuns em humanos são diarreia profunda com náuseas, vômitos e febre, e as vítimas muitas vezes precisam de reidratação e hospitalização, especialmente crianças e idosos. Escherichia coli ou E. coli é provavelmente a mais conhecida de todas as bactérias de intoxicação alimentar. Todos nós temos a E. coli, vivendo em nossos intestinos, onde é seguro, pois ela ajuda a quebrar os alimentos para nós, facilitando assim a absorção dos nutrientes. O problema é quando ela aparece em outro lugar. A maioria dos animais e muitos pássaros também tem a E. coli vivendo em seu intestino. É conhecida como uma infecção oportunista, o que significa que ela pode atacar uma ave, um animal ou uma pessoa quando estes estão com a imunidade baixa. Em galinhas, provavelmente a manifestação mais comum da E. coli é a peritonite da gema do ovo. A gema do ovo é um meio perfeito para a infecção. Os pintinhos que nascerem de ovos contaminados podem desenvolver onfalite, também conhecida como doença do umbigo. E essa doença é fatal. A bactéria entra no ovo e desencadeia a infecção. Então, quando o pintinho é chocado, ele já tem uma infecção avassaladora e geralmente morre. As galinhas podem ser infectadas com uma Escherichia coli de baixa patogenicidade. E os sintomas mais comuns são baixa postura de ovos, letargia e aparência geral de doente. Essa bactéria é eliminada nas fezes, de modo que a infecção pode se espalhar facilmente no galinheiro. A maneira mais comum pela qual os humanos são infectados é por alimentos mal preparados ou cozidos. A lavagem das mãos é essencial após o manuseio de suas aves, para evitar qualquer possível ingestão por acidente. E como prevenir essas doenças? Existem algumas coisas simples de se fazer para prevenir essas doenças tanto nas aves quanto em humanos. Nas aves, os galinheiros precisam ser mantidos limpos. Após a coleta, os ovos devem ser higienizados conforme necessário, e os ovos muito sujos de fezes devem ser descartados. Existem diversas doenças que afetam as galinhas e não são transmissíveis aos seres humanos. Algumas das principais são a doença de Marek, a doença de Gumboro, a bronquite infecciosa, a bolba aviária, a anemia infecciosa e a coriza infecciosa. A doença de Newcastle não é contagiosa, mas pode causar conjuntivite em quem manuseia as aves doentes. O risco de transmissão da gripe aviária ou influenza aviária para os humanos é considerado baixo para a maioria das cepas, e a transmissão por consumo de carne de frango ou de ovos não ocorre. A carne de frango deverá ser cozida. E, finalmente, a coccidiose. Ela não é transmissível para os seres humanos. É importante lembrar que, embora essas doenças não sejam diretamente transmissíveis aos humanos, a higiene e o manejo adequado são sempre fundamentais em qualquer ambiente com aves para evitar a contaminação por outros agentes ou problemas de saúde em geral. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir.